Pessoal, passando agora para as alterações na parte especial do Código Penal, iniciamos com o roubo circunstanciado, também chamado de roubo majorado, né? Roubo com causa de aumento de pena. Duas foram as alterações aqui feitas pela Lei 13.964 de 2019. Primeiro, foi incluída a hipótese, nós vamos ver na sequência que se trata, a bem da verdade, de uma reinclusão do emprego de arma branca como hipótese de configuração do roubo circunstanciado na forma do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal, aumento de 1/3 até a metade. Além disso, a segunda mudança foi a introdução de nova causa de aumento de pena para a hipótese em que o crime de roubo é cometido com emprego de uso de arma restrito ou proibido. Nesse caso, a pena é aplicada em dobro. Então, vamos analisar cada uma dessas inovações aí e vamos ver, sobretudo na parte do emprego de arma branca, tudo que está por trás disso é uma pataquada do legislador no que diz respeito à configuração do roubo circunstanciado envolvendo emprego de arma branca, a Lei 13.964, a bem da verdade nesse ponto, veio corrigir uma derrapada do legislador com a Lei 13.654 de 2018. Vamos lá então. Aqui, mais uma vez, destacando, né, para a gente memorizar bem o que foi mexido. Primeiro, foi inserido o inciso 7º ao parágrafo 2º do artigo 157, configurando também o roubo circunstanciado quando a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Além disso, inseriu o parágrafo 2º-B do artigo 157, dizendo que se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, tanto faz aqui para o efeito da lei, um ou outro, aplica-se em dobro a pena prevista no caput. Não custa lembrar, né, pessoal, que é causa de aumento de pena, não é qualificadora, ou seja, não significa pegarmos a pena mínima e a pena máxima e dobrarmos para iniciarmos a dosimetria da pena, o que dá um resultado totalmente diverso do que a gente aplicar a pena base na primeira fase da dosimetria, artigo 59, circunstâncias judiciais, segunda fase da dosimetria da pena, atenuantes e agravantes, e aí na terceira fase, que é o caso aqui, dobrarmos a pena concretamente aplicada, né? Então dá um resultado matematicamente completamente diferente. Se fosse dobrar a pena mínima e máxima, seria uma qualificadora, e já partiríamos a dosagem de uma pena mínima no dobro, né? Então, o resultado seria completamente diverso. Então, vamos examinar aqui, pessoal, cada uma dessas mudanças, né? Sobretudo, como eu disse, aquela envolvendo o emprego de arma branca. O que é importantíssimo a gente entender aqui e explicar para vocês. Pessoal, o Código Penal, na redação originária, ele admitia isso até 2018, a configuração do roubo circunstanciado se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma. E aí não distinguia o legislador entre arma branca ou arma de fogo. Logo, seja emprego de arma de fogo, seja emprego de arma branca, configuraria o roubo majorado, o roubo circunstanciado lá pelo inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 157 do CP. O que acontece aqui, pessoal? Realmente não tem sentido tu punir com a mesma pena quem comete o roubo com emprego de arma branca, uma faca, por exemplo, já vamos falar do conceito de arma branca, ou então com uma arma de altíssimo calibre, de uso proibido. Claro, pessoal, que isso tem que ter, mesmo que fosse um 38, né, um porte, uma arma de uso, a pessoa pode ter, né, o porte pode ser inclusive legal, comete o roubo, no caso, né, não haveria aí um concurso de crimes, né, lá com o artigo 14 da 10.826, o sujeito comete o crime com 38, evidentemente,
ele não pode ter, não deve ter, em termos de política criminal, a mesma pena daquele que comete com uma faca ou uma chave de fenda, como nós vamos ver na sequência. Então, foi boa nesse sentido a intervenção do legislador. Qual foi o problema? Foi atabalhoada. Vejam, o que aconteceu? A Lei 13.654 de 2018 revogou o inciso 1º que falava em quê? Emprego de arma. E o que ele fez? Ele criou nova causa de aumento de pena num patamar maior do que o roubo circunstanciado do parágrafo 2º, continua sendo de 1/3 até metade. Ele colocou num patamar fixo de 2/3. Então é 1/3 até metade no parágrafo 2º e o parágrafo 2º 2/3, patamar esse fixo, sequer graduado, para casos em que a violência ou grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo distinguiu a situação do emprego de arma de fogo. No entanto, ao revogar, pessoal, o inciso 1º, não se prevê mais o emprego de arma para configurar o roubo circunstanciado. Por isso ocorreu novatio legis in melius, lei penal para favorecer o réu. Só lembro, dessa outra hipótese, isso aqui não foi mexido na 10.694, estou trazendo apenas para a gente compreender a nova mudança. Também se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou outro artefato análogo que cause perigo comum, configura essa nova hipótese de roubo circunstanciado com um aumento no patamar de 2/3 lá do parágrafo 2º-A, que, repito, não foi mexido pela Lei 13.964. Vejam, pessoal, também aqui essa hipótese do explosivo, foi uma boa intervenção do legislador lá em 2018. Por quê? Porque é um crime que está graçando, seja o furto, seja o roubo, muitos casos de roubo com emprego de explosivo. Hoje o sujeito pela internet consegue saber como montar uma bomba, Então, essa mudança em 2018 tem tudo a ver com essa mudança envolvendo o emprego de arma branca. Por quê? Porque o STJ, pelas duas turmas, pacificou o entendimento, pessoal, que emprego de arma branca, depois da Lei 13.654, deixou de configurar o roubo majorado. Configura o roubo na modalidade simples do caput, não, portanto, coincidência da causa de aumento de 1/3 até metade. Como lei penal mais benéfica, artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, Constituição, artigo 5º, inciso 40, se aplica retroativamente. Então é irrelevante ter empregado arma branca ou só ter feito ameaça. Não! O que o STJ disse? Não configura mais o roubo circunstanciado, parágrafo 2º do artigo 157, mas o juiz pode considerar na primeira fase da dosimetria da pena no que diz respeito às circunstâncias em que é cometido o crime. Claro, pessoal, que é diferente o sujeito só ameaçar ou empregar, uma grave ameaça, ou então empregar uma faca, ou às vezes até um instrumento mais ainda contundente, uma arma branca mais de potencial lesivo maior. Então, pessoal, vejam, isso que aconteceu, o STJ fez certinho, é indiscutível o que fez aqui o STJ, é evidente que houve novatio legis in melius, mas não era isso que o legislador queria. O que ele quis mexer no emprego de arma de fogo, não no emprego de arma branca. E com isso, pessoal, eu só vou destacar, guardar bem o que aconteceu no novatio legis in melius, por força da 13.654 em relação ao emprego de arma branca, que não é que deixou de ser fato típico, evidentemente, o roubo com emprego de arma branca simplesmente passou para a modalidade simples e, no entanto, não significa nada penal, porque vai ser considerado na primeira fase da dosimetria da pena como circunstância desabonadora, envolvendo ali as circunstâncias do crime. Seguindo, pessoal, aqui, o que fez então a lei foi
incluir o emprego de arma branca, reincluir, né? Importante a gente compreender esse histórico, um pouco mais de um ano depois da 13.654, a configuração do emprego de arma branca para o roubo circunstanciado. Ao invés de reincluir o inciso primeiro que estava revogado, até para, né, mantém-se a história também não pode ser apagada, né, e o fato de ficar ali como revogado até nos ajuda como concurseiros a lembrar disso, a ficarmos atentos a isso. O que fez o legislador foi incluir o emprego de arma branca como uma nova majorante do roubo circunstanciado lá no inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 157. Então, essa perdão aqui, pessoal, esse é o dispositivo legal aqui que foi inserido. E aí nós temos que ficar atentos a duas situações. Se for um fato que ocorreu antes de 23 de janeiro de 2020, o emprego de arma branca não configura o roubo circunstanciado, por conta da revogação do inciso 1º, que configurou novatio legis in melius aplicado retroativamente, pessoal. Inclusive aqui, deixa eu só melhorar aqui esse meu destaque aqui, pessoal, desculpe, vamos fazer a coisa bem certinha, né? De incidência retroativa, mesmo para fatos ocorridos antes da vigência da Lei 13.654 de 2018, lei penal mais favorável ao réu. Agora, para fatos ocorridos a partir de 23 de janeiro de 2020, o emprego de arma branca configura o roubo circunstanciado, como acontecia antes da Lei 13.654 de 2018, como vimos, só que nesse caso não é possível falar em aplicação retroativa por ser lei penal mais gravosa, ok? Partindo para o conceito de arma branca, pessoal, não tem um conceito jurídico positivo, né? O primeiro aspecto que é incontroverso na doutrina é que quando o legislador fala em emprego de arma branca, não dá para incluir arma de fogo. Esse é o conceito que contrasta, né, diretamente com o conceito de arma branca. Então, nunca enquadraríamos arma de fogo. No entanto, o que é uma arma branca? E a doutrina traz, né, as suas definições. Para mim, e me parece também o entendimento majoritário na doutrina, é que é um instrumento que pode ser utilizado para agredir outra pessoa, como ataque ou como defesa, seja quando é destinado, pessoal, primordialmente para isso, quando é chamado de uma arma própria, né? Por exemplo, a gente pode pensar um arpão, né? Ou mesmo uma faca, né? Que também, isso, claro, isso é conceito doutrinário, né? Então, alguns podem enquadrar aqui ou acolá, mas é algo que pode ser usado para uma agressão, né? E, portanto, se enquadraria no conceito de arma própria. Agora, arma imprópria é aquela que geralmente o uso é para o trabalho, né? Mas a utilização normal seja outra. Então, imaginemos aqui um machado para cortar lenha. Não é arma branca própria, mas é arma branca imprópria, né, pessoal? Porque efetivamente pode ser utilizado para agredir outra pessoa. E aí a doutrina também vai colocar, a gente vê muito isso em laudos periciais, né? Os tipos de arma branca, né? Pode ser simplesmente cortante, aí a gente pode imaginar numa navalha, ou pode ser simplesmente perfurante, a gente pode imaginar uma chave de feno, mas para botar um exemplo, uma arma imprópria. Pode ser meramente contundente, por exemplo, um martelo, também outro exemplo aí de arma imprópria, ou pode combinar essas situações, pessoal. Pode ser pérfuro cortante, ou seja,
Pode cortar, tem o gume ali para cortar e também pode perfurar, exemplo, a faca pode perfurar e pode cortar, pode ser corto-contundente, ou seja, pode cortar e também ter pressão ao choque, o machado, né? Pode ser pérfuro contundente, pode perfurar e também tem essa força, por exemplo, uma picareta, né? Ela tem a ponta ali para perfurar e também a contundência do impacto, ou então pode reunir os três: pérfuro, corto, contundente, perfurante, cortante, pressão de choque. E aí a gente lembra de uma espada samurai pelo seu peso, né? Tem a questão do impacto, tem a questão da perfuração e tem a questão do corte, chamada katana, né? Gosto de colocar os exemplos, né, pessoal, porque isso nos ajuda a guardar tudo que pode se enquadrar aí como arma branca. Partindo então, pessoal, para a segunda grande inovação envolvendo o roubo circunstanciado, que é a inserção do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal. O que aconteceu? Foi bem pertinente aqui a intervenção do legislador. Nós vimos que o parágrafo 2º-A, introduzido pela 13.654 lá em 2018, incluiu o emprego de arma de fogo de maneira genérica como uma hipótese, uma causa de aumento, né, roubo majorado, roubo circunstanciado, de aumento fixo, né, de 2/3 da pena. Agora, o legislador não tinha distinguido o emprego de arma de fogo, que o sujeito pode usar um 38, pode inclusive ter o porte, né, da arma, do emprego, pessoal, de uma arma de fogo de uso restrito ou mesmo de uso proibido, né, ainda mais grave. Então o legislador, de forma, portanto, oportuna, distinguiu uma nova hipótese do roubo circunstanciado com uma pena que, pelo parágrafo 2º-A, era aumentada em 2/3, agora ela é dobrada. Quando? Quando for arma de fogo de uso restrito ou proibido. E aqui nós temos, como sabemos, uma lei, uma norma penal em branco, né? E ela tem o seu sentido completado através de ato de chefe do Poder Executivo Federal, mediante proposta do Comando do Exército, isso por força do artigo 23 da 10.826, regulamentação essa atualmente constante no Decreto 9.847 de 2019, que inclusive foi alterado mais recentemente em 2019. Depois desse decreto teve um outro decreto que alterou também esse decreto no que diz respeito às armas de fogo de uso proibido. Aqui no caso, pessoal, como se trata de novatio legis impejus, não existia essa causa de aumento em dobro, também, logicamente, não vai se aplicar essa nova hipótese de configuração do roubo circunstanciado a fatos ocorridos anteriormente à sua vigência, 23 de janeiro de 2020. Aqui, então, pessoal, ficou bem organizado agora a situação do roubo. Se o roubo simplesmente é um roubo com grave ameaça sem emprego de qualquer arma, roubo simples. Se é emprego de arma branca, roubo circunstanciado do parágrafo 2º, e aí nós temos causa de aumento de 1/3 até metade. Se é emprego de arma de fogo, mas não é de uso restrito ou proibido, causa de aumento do parágrafo 2º-A, aumento esse de 2/3 em patamar fixo. E, por fim, se for arma de fogo de uso restrito ou proibido, a causa de aumento do parágrafo 2º-B, agora introduzida pela Lei 3.964, novatio legis in melius, com aplicação da pena em dobro, pessoal. Eram essas, então, as importantes alterações no crime de roubo que a gente vê aos montes, né, um dos crimes que a gente mais vê aí na prática do dia a dia da jurisdição criminal, seja na justiça estadual, seja na justiça federal, né, muitos roubos contra os Correios, sobretudo contra os Correios, mas também contra a Caixa Econômica Federal, e eventualmente envolvendo patrimônio federal, agentes públicos federais, né, que podem, no uso, né, de bens públicos, ali podem ser vítimas do crime de roubo e também atrair a competência da Justiça Federal. Então vejam, pessoal, alterações da mais alta relevância, fiquemos atentos
a esse grau aí na resposta penal. Agora o legislador colocou tudo em ordem, depois da pataquada da Lei 3.654, como a gente viu, não era essa a intenção, tanto que um ano depois já veio a alteração, e também ainda tinha deixado uma lacuna, porque o emprego de arma de uso restrito ou proibido dava no mesmo, de uso permitido, de uso restrito ou proibido. Agora não, ficou tudo graduadinho, roubo com emprego de grave ameaça, sem emprego de arma, seja de fogo ou seja branca, roubo simples, 157 caput. Emprego de arma branca, roubo circunstanciado, causa de aumento de 1/3 até metade, parágrafo 2º, inciso 7º. Emprego de arma de fogo, causa de aumento, patamar fixo de 2/3, parágrafo 2º-A. Emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, temos ali a aplicação da pena em dobro, nova causa de aumento da 13.964. Obrigado, pessoal. Na sequência, voltamos com mais alterações aí na parte especial do Código Penal.